Olá pessoal, fala Gabriel, bem-vindo. Quem mais está chegando aí? Ana, é a Ana que entrou aí. Fala Felipe, começando nova semana. Começamos a semana com algumas notícias meio turbulentas com relação à nossa nação, né? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham tido um final de semana muito legal. Oi, Fabiane, bem-vinda. E aí, quem que é que entrou agora? Não estou reconhecendo. A Thalita, isso? Fala, Fran. Bem-vinda, Maristela. Oi, Sirlei. Aniele, Osvaldo, bem-vindos. Olha aí, Ponta Grossa, muito bom. Que legal ter você aí com a gente. Oi, bom dia, Sirlei. É isso aí, gente. Fala, Gabriel. Hoje nós vamos começar uma caminhada no Eu, Você e a Bíblia, baseado no livro de Atos. Oi, Dani. E aí? Fala, Beatriz. Quem que entrou ali? A Eloá. Oi, Eloá. Camille. Legal, Dani, que você tá aí com a gente. Hoje nós vamos começar a nossa caminhada com Eu, Você e a Bíblia a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi assunto aos céus, mas antes dele ser assunto aos céus, a Bíblia diz que ele passou 40 dias aqui com a gente, com seus seguidores, seus primeiros seguidores, e esse período depois da sua ascensão culminou com o derramamento do Espírito Santo. Então, logo após a celebração da Páscoa, nós temos a celebração do Pentecostes e nós vamos estar andando com o livro de Atos dos Apóstolos aqui até Pentecostes, ok? Então eu espero ter você comigo aí nessa caminhada. Vai ser muito bacana. Oi, Thelma, Ruth,
Luziara, bem-vindas. Oi, seu Mari. Bem-vinda, seu Mari, também. Muito bem, o pessoal vai chegando aí. Ó, eu deixei fixado aí, né? Eu, você e a Bíblia. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Oi, Ruth. Ó, o Felipe. Beleza, Felipe? Muito bom ter você aí com a gente, cara. O meu amor entrou. Oi, Su. Te amo. Oi. Muito bem, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou ter que pedir licença um pouquinho. Eu tenho que fechar ali uma porta aqui, porque senão nós vamos ficar tendo interferência. Já já volto, espera aí. Ok, estamos aqui. Quem chegou aí depois que eu saí um pouquinho? Deixa eu ver. Eu tenho que ficar tirando óculos, pondo óculos, que coisa, hein? Oi, Márcia, chegou aí. Antônio. Fala, Toninho. Nayara. Muito bom. Ok, eu quero orar. Em seguida, nós vamos conversar um pouquinho, baseado hoje em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 5, conforme está registrado aí para vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor, eu quero te agradecer por uma nova semana que inicia. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, porque nós temos o privilégio, Senhor, de conhecermos a tua palavra, de termos sido alcançados pela tua graça, e no meio, Senhor, de toda e qualquer circunstância e situação, nós podemos carregar no nosso coração esperança em relação à nossa vida, em relação à história, porque nós temos os nossos olhos desvendados para com a realidade, que é maior do que aquilo tudo que a gente vê acontecendo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque, como diz o salmista, quando nós elevamos nossos olhos para o monte, o nosso socorro vem do Senhor, não vem de estruturas humanas, não vem de governos humanos, não vem da economia humana, o nosso socorro vem do Senhor. Tu és aquele que nos sustenta, nos guarda, nos livra de todo mal, e nós bendizemos o Senhor por isso. Bendizemos o Senhor não porque estamos inseridos e guardados e protegidos neste mundo de problemas ou de circunstâncias difíceis, mas porque o Senhor nos garante a realidade de que Jesus venceu esse mundo e através da vitória dele, ele trouxe a permanente realidade do teu reino e o avanço desse reino, levando-nos, ó Deus, ao desfecho daquilo que está no coração do Senhor, que é um novo céu e uma nova terra. Pai, enquanto nós estamos aqui, nós somos a luz do mundo, é o que Jesus nos disse, e nós queremos pedir que a tua palavra nos fortaleça para que essa luz possa continuamente brilhar através de nós. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus, e que tem a oportunidade de participar com a gente desse momento. Obrigado pela vida, Senhor, da tua igreja,
ó Pai amado, espalhado pelo mundo, que no meio, Senhor Deus, das trevas, a gente possa brilhar com tamanha intensidade, que as pessoas possam reconhecer a Tua bondade, Senhor, e se render a ela. Em nome de Jesus. Amém. Ok, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 5, eu quero ler com você. Diz assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, esse texto é isso aí, Toninho. Oh, legal. Muito bem, então esse texto que nós acabamos de ler aqui, conforme você vê, é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos, e o que ele mostra pra gente é que Lucas diz isso aqui, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, e Lucas diz que ele escreveu o primeiro livro, que é o livro do Evangelho de Lucas, para narrar de uma forma mais precisa, mais ordenada historicamente, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia da sua ascensão. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para a gente quanto a essa introdução é que, se ele diz que ele escreveu o primeiro livro e ele está escrevendo um segundo livro, se ele escreveu o primeiro livro para dizer o que Jesus começou, tudo quanto Jesus começou a realizar e a ensinar, então a implicação disso é que esse segundo livro que nós temos aqui nas nossas mãos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, tem a ver com tudo aquilo que Jesus continuou a realizar e a ensinar. Deu para entender? O primeiro livro, Lucas diz, eu escrevi para começar para contar a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. E agora ele está escrevendo um segundo livro. Se ele escreve o primeiro livro para contar tudo que Jesus começou a ensinar e a realizar, ou a realizar e a ensinar, significa que esse segundo livro que ele vai escrever, ele tem a intenção de continuar mostrando tudo aquilo que Jesus realiza e tudo aquilo que Jesus ensina. E a gente vai ver que isso é feito agora através do livro de Atos dos Apóstolos, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, mas que é aquele que já atuava por intermédio da pessoa de Jesus quando ele esteve desenvolvendo o ministério dele aqui. Então, aquilo que Jesus começou a realizar e ensinar, ele fez isso por intermédio do poder do Espírito Santo operando na vida dele. Logo, o livro de Atos dos Apóstolos vai nos dizer aquilo que Jesus continuou a realizar e ensinar por intermédio do Espírito Santo atuando agora na vida da igreja. Olha o verso 2, começou a realizar e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu quero destacar isso aqui, Jesus entregou seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Jesus é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele tem 100% da vida de Deus nele, ele partilha da mesma natureza de Deus, mas nós sabemos pelas Escrituras que Jesus se fez um ser humano, e quando ele viveu aqui entre nós como um ser humano, ele viveu totalmente dependente da direção, da liderança, da operação, do poder, da sabedoria, da capacitação do Espírito Santo operando na vida dele, com a vida dele. Então Lucas deixa claro aqui pra gente que aquilo que Jesus realizou e ensinou, e aquilo que ele transmitiu para os seus primeiros seguidores, ele fez isso por intermédio do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela é chave
tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. Lucas, no seu Evangelho, ele menciona várias vezes Jesus atuando mediante o poder do Espírito Santo de Deus que estava nele, que estava operando nele. Lucas faz isso porque ele tem a intenção de, quando ele chega no livro de Atos, mostrar para a gente que o mesmo Espírito que estava operando, atuando com poder através da vida de Jesus, é o Espírito que iria continuar atuando com poder através da vida da igreja. O ministério de Jesus, ele é um ministério que tem como objetivo a transmissão do Espírito Santo de Deus para nós, para a igreja, para o seu povo. Muitas vezes nós falamos a respeito do ministério de Jesus e nós falamos a respeito da sua obra, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, enfatizando a perspectiva da nossa salvação com a ideia do céu, né, da eternidade que vai vir, e isso é uma realidade, mas é importante a gente entender que o grande objetivo de Jesus era, através da sua morte, através da sua ressurreição, era poder nos preparar a humanidade, preparar o seu povo, aqueles que se rendessem, que poderiam se render a ele por intermédio do seu sacrifício, para que pudessem novamente receber a presença do Espírito Santo de Deus neles. Então, o texto de Lucas continua dizendo assim: depois do seu martírio, ou seja, depois da morte, né, de Jesus, ele se apresentou aos seus seguidores vivo, né, dando muitas provas incontestáveis de que ele estava vivo, muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é um ponto essencial, ok? Dentro daquilo que Deus está fazendo no nosso mundo, daquilo que Deus está fazendo na nossa história. Você precisa entender, nós precisamos entender que a ressurreição de Jesus, ela não é uma ressurreição qualquer, ok? Por exemplo, quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, a gente vê como parte das obras do reino que Jesus faz, a própria ressurreição de mortos. Jesus ressuscita, por exemplo, a filha de Jairo, Jesus ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim, Jesus ressuscita Lázaro, né, após 4 dias. Mas todas essas ressurreições que acontecem, elas são ressurreições que trazem as pessoas de volta para a mesma esfera de vida dessa era presente, dessa era de rebelião, dessa era má. Ou seja, essas pessoas que foram ressuscitadas por Jesus, mais tarde elas vieram a morrer novamente. Mas a ressurreição de Jesus é uma ressurreição completamente diferente dessa. A ressurreição de Jesus, a Bíblia nos diz, principalmente através do ensino e dos textos revelados pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, é a primícia da nova humanidade, é a primícia daquilo que vai acontecer conosco, é a primícia da ressurreição. Jesus é o primeiro ser humano a participar dessa realidade, dessa nova realidade que Deus está guardando e Deus está preparando para todos aqueles que reconhecem através do sacrifício de Jesus, arrependidos, a sua justificação, a sua redenção, e passam a se relacionar novamente com Deus por intermédio do governo de Jesus em suas vidas, sendo inseridos então no reino de Deus, experimentando a presença do Espírito de Deus neles, como a garantia dessa realidade que Jesus experimentou na vida dele, o poder da ressurreição de Jesus experimentado no corpo físico de Jesus, presente em nós através da presença do seu Espírito atuando então nas nossas vidas. Jesus deu provas incontestáveis então da sua ressurreição. Ele deu provas incontestáveis de que ele está vivo, de que ele não voltou a morrer, que a ressurreição de Jesus é uma ressurreição verdadeiramente corpórea, ok? Fica estranho falar isso, né? Mas o que eu quero dizer é que não é meramente que Jesus está vivendo agora novamente nos céus através do seu espírito ou espiritualmente apenas, mas ele está fisicamente, ok? No céu, ele está fisicamente na presença do Pai, ele está fisicamente assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O corpo físico glorificado, ressurreto de Jesus continua existindo, continua sendo uma realidade presente ao lado do Pai.
Jesus, quando voltou para a sua glória, ele não voltou apenas em espírito, ele tinha um corpo físico e ele continua com esse corpo físico, e na sua ressurreição esse corpo ganha a dimensão da glória, né? É um corpo glorificado, aquilo que nós vamos ainda experimentar no nosso próprio corpo físico. Paulo fala isso em Filipenses, né? No capítulo 3, por sinal ontem eu falei na nossa igreja em casa, né? Minha mensagem ontem foi baseado em Filipenses 3, que Paulo ele diz que ele quer experimentar o poder da ressurreição de Jesus e vir a participar da ressurreição dos mortos, né? Seja essa como for, ou seja, a experiência com o poder da ressurreição de Deus operando em nós, agora, enquanto nós estamos vivos, no nosso corpo físico limitado, é uma garantia em relação à glorificação do nosso corpo, aquilo que nós vamos experimentar plenamente, inclusive no nosso corpo físico, a partir daquilo que Jesus Cristo fez por nós, a partir da sua própria ressurreição. Então, Jesus está vivo e aqui ele está se apresentando vivo a todos aqueles seus primeiros seguidores, e o texto de Lucas nos diz que ele dá provas incontestáveis de que ele estava realmente vivo. E o que Jesus faz, diz Lucas, nesse período da sua ressurreição, é passar com esses primeiros seguidores dele 40 dias. Pense nisso, Jesus ressuscitou dos mortos e depois de ressuscitado ele ficou 40 dias vivendo aqui no nosso mundo caído, marcado ainda pela queda, pela rebelião, com o seu corpo glorificado. Ele ficou vivendo aqui no nosso meio. Pelos textos bíblicos, né, a gente vê que ele ficava um pouco com seus discípulos e de repente ele sumia, ele desaparecia, ele ia para outro lugar, mas seja como for, o texto de Lucas aqui, ele diz que ele pesquisou, né, a respeito disso, nos mostra que Jesus ficou aparecendo-lhes por um período de 40 dias. Não significa que Jesus ficou os 40 dias com eles seguidos, mas diz que no período de 40 dias Jesus ficou aparecendo para eles, e todas as vezes que Jesus aparecia para eles, o que ele fazia? Ele ensinava acerca do reino de Deus. Então veja, a mensagem central de Jesus é o reino de Deus. A mensagem que Jesus veio trazer foi: o reino de Deus chegou. E o que ele continua conversando, ensinando e tratando com os seus discípulos após a sua ressurreição, nos 40 dias que ele fica aqui aparecendo para eles, é a respeito dessa mensagem central, é a respeito do reino de Deus. Essa é a mensagem central então de Jesus, e porque essa é a mensagem central de Jesus, essa precisa ser a mensagem central da igreja, essa precisa ser a mensagem central da minha vida e da sua vida, se nós estamos nos relacionando com Jesus. É muito importante nós entendermos que quando nós falamos sobre pregar o evangelho, anunciar o evangelho, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Então isso significa que nós vamos dar uma boa nova, uma boa notícia a respeito de alguma coisa. A boa nova e a boa notícia que nós temos que dar é a boa nova e a boa notícia a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus tem a ver com essa realidade de que aquilo que é o plano perfeito, eterno de Deus, que está no coração dele, que é efetivado de forma plena no céu, ele está fazendo com que essas realidades se manifestem hoje aqui na terra. Elas se manifestaram através da vida de Jesus e elas continuam se manifestando através agora da vida daqueles que se tornaram seguidores de Jesus. Então elas devem se manifestar através da minha vida e da sua vida. Então o tema de Jesus, o assunto de Jesus é o reino de Deus. Portanto, o tema que eu e você precisamos ter como central na nossa vida também é o reino de Deus. Isso é muito significativo nesse momento que nós estamos passando, nesse momento que nós estamos vivendo, mundial, e de forma mais específica, mais particular aqui na nossa nação. Veja, eu sei que nós temos agendas e que nós temos temas políticos e temas econômicos e temas sociais que estão sendo conversados, debatidos aí por todo mundo. Nós, como pessoas que fazemos parte da nação brasileira, certamente também temos opiniões a respeito daquilo que está acontecendo no cenário social, político, econômico da nossa nação, mas eu quero lembrar você que essa não deve ser a agenda principal que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso coração como povo de Deus. A agenda principal que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração como povo de Deus, é a realidade de que Jesus, o Senhor do reino, ressuscitou, e o reino de Deus é uma realidade, e nós devemos compartilhar essa realidade
com todos aqueles que estão ao nosso redor, com todas aquelas pessoas com as quais nós temos contato. Eu queria te chamar a atenção para esse fato. É muito interessante nós pensarmos nisso. Veja, às vezes nós lemos a Bíblia e nós temos a tendência de ler a Bíblia como, eu falo isso muitas e muitas vezes, né? Como um livro que é a parte da história, como se ele fosse apenas um livro religioso, tratando de coisas que não têm a ver com a agenda, né, da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária, da nossa história humana. Mas a Bíblia, ela na verdade, ela traz para a gente a realidade da história humana. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Muitas coisas estão acontecendo na história nesse momento. Se você pegar livros de história, por exemplo, de Roma, ou livros de história da Grécia, ou se você pegar livros de história históricos mesmo dos judeus, você vai ver que tem muitas histórias, muitas narrativas, muitos temas sendo discutidos e sendo tratados, mas a Bíblia, ela vem e ela se insere dentro de todas essas situações, dizendo: ei, existe uma realidade maior que estava acontecendo e não estava sendo percebida pelas pessoas. Essa realidade maior foi revelada apenas a um pequeno grupo de pessoas que andaram com Jesus e que estavam atentas e que receberam essa revelação maior de que a ressurreição aconteceu, de que a ressurreição de Jesus abriu um novo tempo, uma nova era, uma nova realidade para a vida humana que vai se desembocar num movimento de transformação de todo o universo, trazendo a realidade de um novo céu e de uma nova terra. Então, eu queria que nós parássemos e nós pensássemos um pouco a respeito disso também. Veja, às vezes nós podemos parecer meio alienados quando nós falamos a respeito dessa realidade no meio de tantas coisas que acontecem ao nosso redor, na agenda da sociedade humana, mas anunciar o Evangelho, proclamar a realidade de que o reino de Deus chegou, de que Jesus ressuscitou, na verdade, é apresentar o centro da história e aquilo que realmente importa e que está acontecendo e que a maioria das pessoas não estão cientes disso. Assim como a maioria das pessoas não estavam cientes da realidade da ressurreição de Jesus quando ela aconteceu, porque eles estavam atentos a uma série de outras circunstâncias e situações que estavam acontecendo ao redor da vida deles. A nossa sociedade hoje também não está atenta a essa verdade. Essa é uma verdade que a igreja é portadora e que eu e você, como parte do povo de Deus, como parte do corpo de Cristo, precisamos continuar anunciando para as pessoas. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, no meio de crise social, no meio de um momento da história que tudo possa estar bem, o nosso assunto, o nosso tema, a nossa agenda precisa continuar sendo: o reino de Deus chegou, o ensino de que o reino de Deus chegou, a mensagem de que o reino de Deus chegou. E a mensagem a respeito do reino de Deus tem um elemento central nela, que é aquilo que Jesus Cristo veio de fato realizar com a sua morte e com a sua ressurreição. Qual é esse elemento central? Trazer a realidade do reino de Deus, do reino dos céus, que nós aguardamos experimentar no futuro um dia, para o nosso presente. E isso é feito assim, através do envio da pessoa, do Espírito Santo de Deus, para estar vivendo e habitando em nós e entre nós. Veja, então, nos versos 4 e 5, o texto bíblico diz assim: em certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. No início do seu ministério, João veio pregando e veio dizendo: olha, eu batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo que Jesus fez teve como alvo esse objetivo: nos batizar com o Espírito Santo. Jesus morre na cruz para resolver o problema que impedia que o Espírito Santo de Deus pudesse estar vivendo em nós e não agindo apenas entre nós, mas vivendo em nós, estando
em nós e se derramando sobre nós. O problema que impedia o Espírito Santo de Deus de habitar na vida de cada pessoa era justamente a rebelião, o nosso pecado. Nenhum sacrifício de animais, que era a forma feita no Antigo Testamento para colocar-nos em paz com Deus, era capaz de resolver o nosso problema interno para que o Espírito pudesse habitar em nós. Ele resolvia apenas o problema da culpa externa, mas ele não transformava-nos internamente. Mas através da morte de Jesus, então, Deus resolveu a nossa rebelião, Deus resolveu o problema da nossa rebelião com Ele, daquilo que nos deixava sem acesso a Ele, e agora, através da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós temos um caminho aberto para o Pai. Jesus, com isso, ele abre o caminho para que o Espírito Santo que vivia nele pudesse ser derramado por ele sobre a vida de todos aqueles que se rendessem a ele. E é isso que Jesus está dizendo aqui: a minha obra ainda não se finalizou, para aqueles primeiros seguidores, ok? A minha obra ainda não se finalizou, porque a finalidade da minha obra não era apenas morrer por vocês e ressuscitar dos mortos. A finalidade da minha morte era poder batizar vocês com a presença do Espírito Santo do meu Pai. Então, o Espírito Santo que vivia em Jesus, ele foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ele é derramado sobre a vida de cada um daqueles que se arrependem da sua posição, da sua postura de rebelião contra Deus, tentando governar a sua própria vida, e reconhecem que através do sacrifício de Jesus nós podemos ter novamente paz com Deus e nós podemos novamente nos relacionarmos com Ele. E quando nós fazemos isso, então a obra de Jesus que foi feita na cruz e na sua ressurreição se completa em nós, Ele derramando o Espírito dele sobre a nossa vida, ele nos dando então a presença do Espírito Santo para estar morando em nós, para estar residindo em nós, porque através da presença do Espírito Santo de Deus é que nós vamos ter condições de não apenas ensinar a respeito do reino, mas nós vamos ter condições de testemunharmos a respeito de que o reino de Deus de fato está aqui, assim como Jesus fez. Mas esse é assunto para amanhã, ok? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que você caminhe com essa consciência e com essa convicção. Jesus, ele está vivo, a ressurreição é uma realidade, e porque a ressurreição é uma realidade, então ele pode batizar você com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem e ele pode habitar na sua vida, e ele pode estar sobre você, te capacitando para que você expresse as realidades do reino de Deus que chegou e que é o verdadeiro assunto, o verdadeiro tema que deve ocupar o centro da nossa história, o centro da história da humanidade, e não as coisas que a gente recebe, ok? Dentro da agenda humana. Então eu queria orar por você nesse momento mais uma vez. Eu desejo que você, se não almoçou ainda, tenha um bom almoço e um bom restante de segunda-feira. Antes de nós orarmos, eu queria lembrar você, nós estamos nesse mês tendo a nossa escola de discípulos, ok? O Dynamis, que acontece toda segunda-feira, ao vivo, às 20 horas, através do nosso canal da Comunidade Presbiteriana Vinhedo, ok? No YouTube, CP Vinhedo. Hoje, 8 horas da noite, então, eu estarei dando uma aula sobre o capítulo 5, capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios. Eu convido você para estar com a gente, para divulgar. Depois você vai receber aí, né, o link, ele vai ser divulgado da aula, e aí você encaminhe para as pessoas que são seus contatos, seus amigos. Vamos estar juntos meditando um pouquinho mais nas Escrituras, ok? Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que pôde estar aqui nesse momento com a gente. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor está vivo, e a sua vida é um prenúncio de que todos nós que cremos em ti, vamos poder viver de forma eterna com um corpo glorificado, pleno e perfeito como é o teu corpo, Senhor. E obrigado porque o Senhor fez isso, e sim, principalmente para que nós já pudéssemos experimentar a presença do teu Espírito Santo em nós, trazendo as realidades do reino
do Senhor para dentro de nós e para que Ele se manifestasse através de nós, Pai. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Eu te agradeço e peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui, cada um daqueles que participaram desse momento juntos aqui, para suas famílias, o Deus também, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe você. Lembrando que o vídeo aqui da nossa live, ele fica à disposição, ok? Aqui no nosso history da CPV, e ele também vai lá para o meu canal no YouTube, ok? Esse vídeo aqui das lives do Eu, Você e a Bíblia, ele não vai para o canal do YouTube da CPV, ele vai para o meu canal pessoal, ok? Plataforma do Reino. Então, Deus abençoe a sua vida. Até mais. Beijão.